É uma alegria grande. Mais uma segunda-feira, reta final do grupo. Nós nos reunimos em torno da palavra de Deus e com alegria no coração, porque essa palavra de Deus é motivo de alegria para nós, sim ou não? Olha o tanto que é bom quando vem a família inteira, né? É uma bênção. Tudo filho. E a esposa, olha que bênção. É uma graça, não é? Que maravilha quando a gente vem e traz. Hoje eu também estou completa aqui, ó. Hoje eu estou completinho aqui, ó. Família está presente, é muito bom, né? Mas aqueles que a família não está presente totalmente, Deus é tão maravilhoso que porque você está aqui, Ele vai até os seus. E a mesma graça que acontece na sua vida, se você tiver fé, acontece também na vida daqueles que você ama. Porque é uma promessa de Deus quando Ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Para ser salvo, tem que ser atingido pela graça. Então, essa promessa acontece quando você persevera, quando você confia, quando você busca o Senhor com a força do seu coração. Amém? Povo amado, abençoado, eu quero partilhar com vocês. Hoje eu vou usar esse óculos. Esse óculos aqui não é meu não. Pela primeira vez eu esqueci meu óculos. Mas quem tem amigo, né, Lúcio? Quem tem amigo tem tudo. Eu falei, eu não é o meu, mas é o do Lúcio, entendeu? Então, olha só, resolveu o meu problema total. Tá uma bênção de Deus, ó. Que maravilha. Que bênção. Povo querido e povo amado, o tema da nossa pregação: aprendendo a usar a fé. Aprendendo a usar a fé. Mas aí eu pergunto, tem como aprender a usar a fé? Tem. Existe uma fé pequena, uma fé média, uma fé grande e uma fé enorme? Ou só existe fé? Uma certa vez eu vi uma pessoa me corrigir dizendo assim: não, fé ou fé, fé é fé, ou se tem fé ou não se tem fé. Mas olhando para a palavra de Deus, a gente vê várias pessoas, inclusive Jesus, falando sobre o tamanho de fé. Quando os homens estavam lá no barco e eles tiveram medo, Jesus disse: homens de pouca fé. Quando o centurião veio até Jesus e Jesus se impressionou com a fé dele, Jesus disse: eu não vi aqui nessa região ninguém com tamanha fé. São várias citações bíblicas que nos mostram que a fé pode ser pequena, grande, média e enorme. Feche seus olhos um pouquinho. Olha para dentro de você e faz uma reflexão. Não perca essa chance que Deus está nos dando. Hoje Deus quer dar a mim e a você aquilo que vai fazer toda a diferença na nossa vida, em todas as áreas. Que tamanho que está a sua fé? Sua fé hoje é uma fé pequena, minúscula, é grande ou é enorme? Aonde está faltando você aprender a usar a sua fé? Será que nós dizemos que temos fé da boca para fora, mas quando é para aplicar a nossa fé, nós não conseguimos? Aonde que está a sua fé? Como você tem investido? Às vezes a gente investe na bolsa, a gente investe em imóveis, né, Fernando? A gente faz muitos investimentos. Mas de que maneira você tem investido na sua fé? E o que fazer hoje para que a sua fé seja do tamanho que Deus sonha para você? Amém? A primeira coisa que nós precisamos falar: a fé, e nós precisamos entender isso,
A fé é uma força viva, concreta e eficaz. A fé é uma força viva, concreta e eficaz. A sua fé tem sido assim? Viva? Ou será que você está morto? Uma pessoa que vem para a igreja e quando vai rezar está meia morta. Isso será que está refletindo de que maneira também que está a sua fé? Porque eu consigo rezar se a minha fé não incendeia? Eu não consigo porque eu não acredito nem no que eu estou rezando. Será que eu acredito que cada vez que eu venho aqui nesse grupo de oração é um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo? Vivo! É por isso que eu fico com tanto entusiasmo, é por isso que uma alegria inexplicável invade o meu coração, porque eu estou aqui encontrando, eu estou aqui me relacionando, eu estou aqui me enamorando de Jesus. É uma experiência com Jesus Cristo. É uma experiência com Jesus Cristo. Para que, a partir dessa experiência, a minha fé se torne viva, concreta e eficaz. O dia que a gente tiver uma fé assim, viva, concreta e eficaz. Não precisamos de mais nada. Na verdade, o que nós mais precisamos e o que o mundo precisa hoje é de fé. As pessoas dentro da igreja estão perdendo a fé. Tem gente caminhando com Deus, tem gente vindo na missa, tem gente rezando rosário, tem gente lendo um pouquinho de Bíblia, mas não tem fé. Na hora de aplicar a fé, na hora de mostrar para Deus, Senhor, eis aqui a minha fé, viva, concreta, eficaz, a gente vacila. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que Deus não gosta. Deus não gosta que a gente fraqueje na fé. Deus exige de nós fé. E Ele deu todas as provas para que nós tenhamos fé. Lembra de Tomé? Jesus chegou a se irritar com Tomé. Porque Tomé, ele era como a maioria de nós católicos somos. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Os discípulos disseram, Tomé, mas ele esteve aqui, ele está vivo, ele ressuscitou, Tomé. Se eu não ver, se eu não pegar, se eu não passar a mão nos machucados, se eu não ver aquela mão com os pregos, eu não vou acreditar não. E Jesus praticamente se esconde de Tomé. Tomé fica batendo cabeça, porque quem não tem fé não se encontra com Jesus e não vê Jesus. Vir na igreja não significa que nós estamos vendo Jesus. Todo mundo que viu Jesus mudou de vida, prosperou espiritualmente, se tornou uma pessoa nova. E o desafio nosso aqui no grupo de oração é ver Jesus. E para ver Jesus é preciso abrir os olhos da fé. Eu não estou falando desse olho carnal. Esse olho míope, que para pregar precisa pegar o óculos do Lúcio. Eu estou vendo ali bem, mas vocês aqui... Porque o óculos é diferente, não foi feito para mim, entende? Olha para quem está do seu lado e fala, Jesus quer tirar toda a miopia. Fala para ela. Jesus quer tirar toda a miopia espiritual que você tem. Jesus quer te dar uma visão além do alcance. Uma visão plena, perfeita, total. Jesus não quer que nós sejamos cegos, nem míopes. Ele quer nos fazer enxergar. Enxergar a sua glória e enxergar o caminho que nos leva ao céu. Então pega a palavra de Deus comigo, porque sem ela nós não vamos a lugar nenhum. A palavra que nós vamos meditar hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 11.
Hebreus 11, no versículo 1. Hebreus 11, no versículo 1. Toda vez que nós vamos falar sobre um tema, às vezes eu preciso abrir o catecismo, eu preciso ir lá e ver qual que é o significado daquele tema. Interessante que um dos poucos temas que a própria Bíblia define e não tem outra definição é a fé. A palavra começa definindo o que é fé. A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Palavra do Senhor. Se perguntar para nós o que é fé, está aí a definição. É o fundamento. Toda casa construída para que ela se mantenha de pé, ela precisa ter um bom fundamento. A fé é o fundamento da esperança. Isso significa o quê? Que quem não tem fé também não tem esperança. E quem não tem esperança já morreu. Acabou. Não tem esperança de mais nada. É feliz alguém que não tem esperança? Aí eu pergunto, é feliz alguém que não tem fé? O mundo está entristecido, vazio, porque está perdendo a fé. Sérgio, mas nós podemos perder a fé? E como? O que mais tem são situações, pessoas, práticas que roubam a nossa fé. A fé precisa ser cultivada todos os dias. Todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar cultivando a nossa fé. Ainda hoje eu estava com a Emily, e eu começo a estudar, a ler uma palavra, eu acho aquilo bacana, eu corro lá em cima. Emily, deixa eu conversar esse negócio aqui com você. Aí a gente conversa sobre a vida de Abraão, a gente vai no Antigo Testamento, volta no Novo, a gente partilha, a gente ri, a gente fica tentando entender. Sabe o que eu estou fazendo? Cultivando a minha fé. E o interessante, quando eu partilho isso com alguém, eu cultivo a minha e a da pessoa. Quantas vezes você falou da palavra com a sua família? Quantas vezes vocês partilharam sobre a Bíblia, sobre os temas bíblicos dentro da sua casa? Isso é a melhor forma de cultivar a fé. Porque a fé, de que maneira que ela acontece? Só tem uma maneira: ouvindo a palavra. Quanto mais eu venho no grupo de oração, quanto mais eu ouço uma pregação, quanto mais eu vou na missa, eu ouço a palavra de Deus, a fé vai crescendo dentro de mim. E a fé, gente, ela nunca vai chegar a uma estatura X. Até o nosso último suspiro, a nossa fé está cada vez mais aumentando. Se nós investirmos nela. E a palavra então vai dizer para nós que o meu justo, presta atenção nisso, o meu justo vai viver da fé. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você chegou a esse nível de viver da fé? Ou você está longe disso? Você chegou a esse estágio, a essa dimensão de viver da fé? Ou você vive da carne, ou você vive da sua inteligência, da sua capacidade, do seu intelecto. Ou você experimentou de tal forma a graça de Deus que você vive da fé. Você se alimenta da fé, você respira da fé, você caminha com a fé. É isso que Deus deseja para nós. Olha aqui para mim. Quem aqui tem vontade de agradar a Deus? Vontade a gente tem de muita coisa, mas nem sempre a gente faz aquilo que a gente tem vontade.
Paulo dizia assim: eu não faço o que eu quero, mas eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. Nós precisamos agradar a Deus, porque Ele nos agrada o tempo todo. E aqui nessa mesma palavra, diz assim para nós: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Invista tudo na sua fé. Tudo. Essa é a única maneira de agradar a Deus de verdade. É Deus olhar para você e dizer: valeu a pena morrer na cruz, valeu a pena mandar meu único filho, valeu a pena entregar a minha mãe, valeu a pena derramar sobre eles o Espírito Santo, porque eles valorizam e investem tudo na sua fé. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos aprender a ter fé e a usar a nossa fé. É a única forma. Não é com palavras bonitas, não. Não é nem só com a sua presença. É com a sua fé, a sua atitude de fé que agrada a Deus. Eu falei que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza. É a certeza daquilo que não se vê. Tem muita coisa de Deus que visivelmente, com os olhos da carne, nós não conseguimos enxergar. A maioria do povo está cego. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está operando, mas não consegue enxergar. E como não enxerga, não tem certeza. E nós vivemos uma incerteza constante. A palavra será não sai do nosso vocabulário. Será que vai dar certo? Será que eu não vou morrer com essa doença? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas e pôr tudo em dia? Será que o meu filho vai ser salvo? Será que o meu casamento ainda tem jeito? Será? Será? Nós estamos banindo a fé do nosso coração. Questionando, será? O cristão não trabalha com essa palavra. Porque a fé é a certeza. Não é que será, talvez, não. É certo. O que Deus prometeu em tua palavra, e se nós obedecermos e andarmos com Ele, a fé vai nos ensinar que tudo nós podemos. E que Deus tem o melhor para a nossa vida e vai acontecer. Não é que talvez aconteça, não. Vai acontecer. Só não acontece quando a gente não tem fé. Aí a gente fica duvidando o tempo todo, a gente fica ali titubeando. Aí um dia a gente vai, no outro dia dá uns pinguinhos de chuva, a gente não vai. Aí todo dia que tiver um probleminha, se eu deixasse de vir para o grupo de oração e para a igreja, toda vez que aparece uma coisa, eu não ia vir nunca. Eu preciso passar por cima, a fé nos lança. Eu não vou para a igreja porque eu tenho vontade, eu vou para a igreja porque eu tenho fé. Porque eu acredito que lá eu vou encontrar Jesus, e lá Jesus vai transformar a minha vida, e a cada segunda-feira eu estou subindo na minha fé, eu estou investindo na minha fé, até eu chegar ao grau que Deus deseja. Mas nós estamos parados. Muita gente se conformou com uma fé medíocre. A fé de muitas pessoas chega a ser medíocre, chega a ser vergonhosa. As pessoas não têm mais fé. A palavra certeza, isso é interessante. No grego significa, olha que palavra, rispotassis. É a palavra certeza no grego. Sabe o que é isso? É um certificado de propriedade de algo que você não recebeu. Certificado de propriedade de algo que você não recebeu. Paulo era interessante porque ele era um cara culto. Então ele sabia fazer metáforas extremamente profundas. Quando Paulo definiu a fé como a certeza daquilo não se vê, sabe em que ele estava se baseando?
nos soldados romanos. Um soldado romano, quando ele ia para a guerra, ele recebia um certificado. Esse certificado, se ele sobrevivesse à guerra e voltasse para sua casa, ele ia receber uma aposentadoria boa, terras, joias e bens, como recompensa de alguém que batalhou, de alguém que fez o seu melhor e que agora tem um respaldo. Quando Paulo faz essa comparação, ele está dizendo para nós que a fé é a certeza que nós estamos tomando posse de algo que ainda nem aconteceu na nossa vida. A fé é o sobrenatural. Nós queremos viver pelas coisas naturais. Uma criança chegou para um sábio e disse para ele assim: o que é o sobrenatural? O sábio coçou a cabeça e pensou: como é que eu vou explicar isso para uma criança? Aí, de maneira sábia, ele disse o seguinte: você está vendo aquele passarinho em cima do fio? A criança disse sim. Ele falou: isso não é sobrenatural. Você está vendo aquela vaca pastando esse capim? A criança disse sim. Ele falou: isso também não é sobrenatural. Agora, o dia que você vê a vaca em cima do fio e o passarinho pastando, isso é sobrenatural. A fé é inexplicável. A fé confunde a inteligência desse mundo. Tanto é que quanto mais se adquire conhecimento, e eu não estou dizendo para não adquirir, mas na história da humanidade, os grandes filósofos perderam a fé. Se basearam tanto no seu conhecimento. Agora imagine o dia que a gente tiver o conhecimento humano e não perder a nossa fé e saber que o sobrenatural está acima das coisas naturais e explicáveis desse mundo. A fé é algo, é a certeza de alguma coisa que não se vê, que não pode se apalpar, mas mesmo assim eu acredito. Mas nós fomos treinados. Nós somos treinados dentro da própria igreja a só acreditar no que nós vemos. Aí a gente vem para a igreja, se Deus não fizer o que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, nós deixamos de acreditar. E fé é saber esperar. É saber esperar o momento de Deus, a hora de Deus. E ter certeza, Deus ainda não agiu. Eu estou sofrendo, está difícil, mas eu confio em Deus. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. É saber onde e em quem você colocou a fé. Mas nós ficamos pulando de galho em galho, caçando um lugar que vai nos ensinar a sentir a fé. Mas fé não é sentimento. Fé não é emoção. A fé não é isso. Então veja bem. A fé não é sentimento, é decisão, convicção no caráter de Deus. A fé não é sentimento, é decisão. Eu me decido a acreditar. É uma convicção no caráter. Você confia no caráter de Deus? A fé faz você confiar no caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? Não mente, não falha, é bom. Uma pessoa que não mente, que não falha e que é bom, você pode esperar tudo dela. E só Deus é assim, só Deus não mente, só Deus não falha, só Deus é bom. Nós estamos atrás dessas coisas sem entender que isso se chama fé. Nós estamos atrás de emoções, nós estamos atrás de preencher esse vazio nosso. Nós queremos as coisas, nós queremos as pessoas, nós queremos os aplausos, nós queremos a vaidade, nós queremos ser reconhecido, amado por todo mundo, nós não queremos problema nenhum nessa vida. E isso não tem nada a ver com fé. Veja bem,
eu quero falar um pouco sobre a fé de Paulo. Eu vou falar de algumas outras pessoas que tiveram fé na Bíblia. Aliás, teve uma pessoa que teve fé mais do que todo mundo. Mas eu quero começar por Paulo. A primeira característica da fé de Paulo é o eu posso. Se você tem fé e sabe em quem você colocou a sua fé, a primeira coisa que você tem que aprender, eu posso. Não é um eu posso sem Deus. Não é um eu posso da minha capacidade. É porque eu estou de tal forma enraizado, entrelaçado em Deus, que eu posso. E Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos capazes de coisas extraordinárias. Eu não esqueço uma cena que ficou gravada na minha cabeça. Um portão de quase 1 tonelada ia caindo em cima de uma criança pequena, ia esmagar a criança. Uma mãe correu lá, entrou debaixo do portão e segurou o portão com as costas, até que os homens viessem. Juntou 6 homens para tirar o portão de cima daquela mulher. Eu pergunto para você, o que essa mulher teve? Ela acreditou no sobrenatural e o sobrenatural aconteceu. Sabe por que o sobrenatural não acontece na nossa vida? Porque a gente nem acredita. E como a gente não acredita, a gente não busca, a gente não vive pela fé. A gente não usa. A gente não sabe usar a nossa fé. Nós dizemos que tem, mas não aplicamos. É preciso pôr em prática. É preciso aplicar a fé. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina, eu posso. Se eu estiver em Deus, eu sou capaz de tudo. Eu posso. E aí Paulo vai dizer, tudo posso naquele... Vocês estão vivos, né, gente? Ainda estão, né? Vocês estão vivos aí? Tudo posso em quem? Qual que é a primeira característica da fé de Paulo? Eu posso. E Paulo pôde muita coisa. Em Deus, ele viu muita coisa acontecer. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, o que você já viu? Você já viu alguma coisa extraordinária, magnífica, sobrenatural? Ou você não viu nada até hoje? Se você não viu nada, meu irmão, tem alguma coisa errada na sua fé mesmo. Talvez você não goste que fale isso, mas tem que falar. Primeira característica da fé de Paulo, eu. Segunda, é possível. O que a Bíblia diz? Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Absolutamente tudo. Não, algumas coisas, Sérgio, não. Tem coisa na minha vida aqui que não tem jeito. Tem pessoa que não muda, tem porta que não se abre, tem doença que não se cura. Talvez porque você ainda não aplicou a sua fé nisso. Tudo é possível. Tudo. Eu me lembro o dia que o doutor, eu vou falar o nome dele, não tem problema, pode? Minha mulher não deixa eu falar as coisas. Eu lembro um dia que o doutor fulano de tal olhou para mim e falou assim, ó, não tem solução para sua filha, vai morrer. Eu levantei, fui tomado pela fé e disse para ele, a última palavra na vida da minha filha não é sua, é de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. Naquela hora que eu apliquei a minha fé, foi ligado lá no céu, já começou a mudar as coisas. Quem tem fé, verbaliza a sua fé. Declara no mundo espiritual, isso tem poder, isso é autoridade espiritual. Eu declaro em nome de Jesus, isso não vai acontecer pela minha fé, Deus não vai permitir, eu vou buscar, eu vou lutar, esse milagre vai acontecer. Eu declarei, eu verbalizei a minha fé. No mundo espiritual, tudo que você joga no mundo espiritual pega. Quando você fala, não vai dar certo, o diabo vai lá e fala, não vai mesmo não, eu vou ajudar para que isso aconteça. Quando você fala, eu creio, você está dizendo que não, mas eu pela minha fé eu creio. Os anjos de Deus abraçam e levam lá para o altar de Deus, ele acredita.
a gente não consegue entender como que aplica a fé. É possível. Eu posso e é possível. É possível por quê? Porque Deus está comigo. E aí tem uma coisa interessante. Paulo dizia na sua palavra assim: somos entregues à morte o dia todo. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Paulo está fazendo um raio-x da nossa vida nessa terra. Somos entregues à morte o dia todo. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. A vida inteira eu mexi com isso. E é triste quando você vê o gado. O gado está alegrinho lá na fazenda, quando ele entra no caminhão, bate uma tristeza no gado. Quem é de roça, você sente o peso. Você chega no frigorífico, no matador, o clima está pesado. O gado está olhando, sabendo que vai morrer. E é desse jeito que nós somos tratados nesse mundo. Só que Paulo vem e lança uma palavra de fé sobrenatural. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E aqui eu vou falar de uma coisa que você nunca parou para pensar. Por que ele não falou assim, em todas essas coisas? Ele podia ter falado. Paulo parece que tem hora que é um pouco exagerado. Esse povo de igreja, eles são meio exagerados, né, gente? Meio doido, não sei por quê. Porque a fé é uma coisa sobrenatural, então todo mundo que tem fé fica meio biruta. O mundo é meio biruta. Por que Paulo não falou assim? Em todas essas coisas somos vencedores, basta. Existe uma diferença entre um vencedor e um mais que vencedor? Tem? Qual que é, irmã? Mas o vencedor não foi lá também? Mas ele venceu. Quase isso. Mas não é isso ainda. Mas até aí os dois venceu. Não existe uma vitória maior do que a outra. Venceu. Mas eu vou te explicar qual que é a diferença entre vencedor e mais que vencedor. O vencedor é aquela pessoa que se preparou para aquilo. Se dedicou. Pagou o preço. Treinou. Aprendeu. Gastou tempo. Foi lá e venceu. Mas essa vitória é nesse mundo aqui. Aí que vem a diferença do mais que vencedor. Não é, entende aqui? É no campo espiritual. Porque o mais que vencedor, ele nem se preparou tanto. Ele só teve a capacidade de usar a sua fé. Isso é mais que vencedor. É aquela pessoa que talvez não seja mais preparada, não se preparou tanto. E eu não estou dizendo para não se preparar. Mas é a pessoa que soube usar a fé. Quando Paulo falou mais que vencedor, é porque usou a fé. O vencedor venceu a corrida aqui deste mundo. O mais que vencedor venceu a corrida que leva para o céu. Entende? É algo além, é maior. O vencedor ganhou uma medalha. O mais que vencedor ganhou a vida eterna. É incomparável o que o mais que vencedor ganha. Os dois não são diferentes. Um não é melhor do que o outro. Um não fez mais do que o outro. É que o outro usou a fé. É que o outro fez no plano de Deus. É que um fez pela sua capacidade, o outro usou uma capacidade sobrenatural vinda do céu, algo inexplicável. O outro deixou Deus agir na vida dele, o outro se aniquilou para que Deus manifestasse a sua glória. Isso é ser mais que vencedor. Deu para entender? Que existe uma diferença entre ser vencedor e ser mais que vencedor. Paulo está dizendo, olha, mais que vencedor no plano de Deus. Porque as coisas de Deus são muito maiores do que você pode imaginar e são eternas.
O vencedor ganhou coisas terrenas. O mais que vencedor ganhou coisas celestiais. Todas as coisas terrenas vão passar. O celestial permanece para sempre. Em que campo você quer ser? Você quer ser vencedor ou mais que vencedor? Então a fé de Paulo é uma fé que eu posso, é possível. E aí vem um detalhe. Outra característica da fé de Paulo: vou tentar novamente. Quantos de nós desistimos? Fui lá naquele grupo de oração, fui lá um mês, acabei indo lá um ano, minha mãe estava doente, estava com câncer, até hoje não curou. Agora eu vou buscar em outro grupo, porque talvez aquele grupo não seja bom. Aí vai no outro grupo, não dá certo. Agora eu vou numa missa, mas eu vou naquela outra missa, porque aquele padre sabe cantar. Aquele padre fala coisas que emocionam a gente, mas fé não é emoção. Lá naquele padre eu choro, mas eu continuo sem fé. Eu ainda não entendi o que é fé, que não tem nada a ver com emoção, com essa alegria nossa que nós conhecemos aqui. É muito mais além do que isso. E aí eu fico correndo e não encontro. Por quê? Eu não tentei novamente no lugar que Deus me colocou. Não é que eu tenho que mudar de lugar. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar de atitude. Tentar novamente. Paulo experimentou isso. É interessante porque Paulo foi pregar numa cidade chamada Listra. Já ouviu falar? E lá em Listra, Paulo estava pregando lá, de repente o povo não gostou do que ele falava, porque ele era um pouco radical. Falava umas verdades, porque ele não podia pregar o que era dele, ele tinha que pregar o que Deus queria falar. E o que Deus quer falar é o que o povo não quer ouvir. Entende? Ouvir a verdade não é para qualquer um. Tem gente que não deixa ela entrar, não, é porque ele tem a verdade dele. E aí tudo que alguém falar, ele vai achar que é da cabeça da pessoa, e não vai entender que é Deus falando. Paulo foi lá em Listra e começou a falar, e o povo lá era idólatra, o povo lá fazia um monte de coisa errada, e Paulo desceu a lenha. Ainda bem que hoje vocês não fazem isso comigo, porque lá, sabe o que eles fizeram com Paulo? Juntou a turma, pegou Paulo, meteu a pedra, chamou pedra em Paulo, mas apedrejou Paulo. E depois que ele já estava quase morto, eles pegaram ele e jogaram ele num despenhadeiro, em cima de outras pedras maior ainda. Paulo ficou desacordado a noite inteira. Quando o sol raiou, os discípulos lá, meu Deus, o que aconteceu? Eu te avisei, Paulo. Bem que eu falei para você não falar o nome daquelas pessoas, para não tocar naqueles assuntos. Eu falei para você, Paulo. Paulo levantou, arrumou o cabelo, tirou o sangue, deu uma ajeitada na roupa. Os discípulos perguntaram assim: e agora, para onde nós vamos? Ele: nós vamos para Listra. Voltou para o mesmo lugar que ele foi apedrejado. Tem gente dentro da igreja, se você olhar para ele com um olhar meio torto, ele não quer mais, ele desiste. Se você falar uma coisinha para ele, ele se ofende. E se fosse essa pessoa que tivesse sido apedrejada lá em Listra? Imagine se Paulo não tivesse insistido, tentado novamente. Sabe quantas vezes Paulo voltou em Listra? 10 vezes. 10 vezes. Porque Paulo não desistia, ele tentava novamente. Ei, o que você está precisando tentar novamente na sua vida? Você já tentou algumas coisas, não deu certo. Você vai parar? Você vai parar? Você vai desistir? A fé de Paulo diz: eu posso, é possível e vou tentar novamente. Quantas vezes for necessário. Gente, eu já quis desistir de grupo de oração e a Emily sabe. Jesus falava: tenta de novo. Agora faz isso. Não desiste. Quem tem fé não desiste nunca. É insistente, é cara de pau, aceita tudo. Paulo dizia assim: eu fui rico, fui pobre, tinha muita coisa para comer, de repente não tinha nada.
e para mim estava tudo bem, porque agia pela fé. Quando não se tem fé, tudo fica ruim, tudo fica difícil. Aqui não é bom, dessa forma não é legal. A fé faz eu tentar novamente. Presta atenção. Aprender a usar a fé é viver não pelas circunstâncias, mas pela promessa. Imagina se eu vivesse pelas circunstâncias. Aí vem umas dívidas, e eu estou tentando pagar, eu estou correndo, eu estou trabalhando, não paga. E aí parece que as dívidas aumentam. É a circunstância. Mas existe uma promessa: buscai a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e o resto vai ser te dado por acréscimo. A gente reza, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Só precisa ter fé para acreditar nisso. Saber que Deus cuida dos detalhes, não do meu jeito, não na minha hora, do jeito e da hora dele. Quando você começa a entender isso, isso significa que a sua fé está crescendo. Veja bem, a fé é o que nos sustenta no invisível, no impossível e no silêncio de Deus. Ô Sérgio, mas Deus silencia muito. Deus fala muito pouco. E nós já somos bem ruins para escutar. Então fica difícil essa relação, né, irmã? Ele fala pouco e nós é surdo. Entende? Aí a gente fica... O barata voa. O cristão barata voa. Parece que Deus não fala e eu não escuto. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Quantas vezes você parou para ouvir a voz de Deus na hora de tomar uma decisão, na hora de mudar de uma cidade, na hora de largar o marido, na hora de trair a mulher, na hora de encher a cara de bebida? Você já parou para pensar e ouvir Deus? O que o senhor acha disso? A gente vai lá e faz. A gente não pergunta para Deus, a gente não ouve a Deus. Na hora de fechar um negócio, tem que ouvir a Deus. Eu, na hora de fechar um negócio, eu ouço a Deus e depois ainda converso com a mulher. Porque às vezes Deus vai falar comigo na voz dela. Entende? E se eu tiver fé, eu vou pegar. Opa, isso aqui Caim falou, não é dela. Sabe quando a pessoa fala e você percebe que não foi ela que falou? Só consegue ver isso quem tem fé. Olha para quem está do seu lado e fala, barata voa, não prospera, irmão. Tem que ouvir a Deus e tem que ter fé na voz de Deus. Amém? Olha só. Isso aqui é interessante. A fé é um músculo espiritual. Quanto mais se usa, mais se fortalece. Sabe o cara que vai para a academia? Quanto mais ele malha, mais forte ele fica. Só que tem gente que, como não gosta de sequência, dificuldade, ele vai lá e aplica uma bomba. Aparentemente ele fica forte. Mas só aparentemente. Quantas pessoas na fé aparenta ser boa? Mas na hora que vier, pega para capar e vai vir, viu? Olha para quem está do seu lado e fala, não veio ainda não? Se não veio, você espera. Fala assim, segura no banco, meu irmão. Vai vir para valer. Não é que o Sérgio está profetizando coisa ruim. É o natural. Aliás, quem tem fé, quanto mais fé tem, mais provado é. Se você também nunca foi provado, talvez você seja um borra-botas na fé. Você é um Zé Mané na fé. Aí Deus olha para você e fala, não, isso aqui nem provação, não vou mandar para ele, não tem capacidade para nada. É um frouxo espiritual. É um Zé Ninguém na fé. O infeliz nem pode vir provação para isso, ele morre, ainda mata um monte de gente. Ah, meu Deus, esse tipo de gente é difícil. Tem dia que eu falo, Deus, quanto mais eu falo para ele mandar essas pessoas para lá, mais elas colam em mim. Eu falo, meu Pai do céu, me ajuda.
Que povo difícil. Não, vocês não, viu, gente? É um pessoal lá de fora aqui. Vocês nem conhecem. Fé é o músculo espiritual. Quanto mais eu rezo, quanto mais eu vejo, quanto mais prova eu passo. E a prova só é dada por Deus para você ser aprovado. Deus, Maria, é a faculdade que não reprova. Prova, mas não reprova. Entende? É para te ver mais forte. Na faculdade você estuda a faculdade. Vamos ver se está bom mesmo. Mete uma prova. Você está querendo ir para o céu, está caminhando com Deus, está fazendo parte do grupo de oração. Vamos ver se está mesmo. Vou permitir uma tribulação. Porque sou ruim? Não, porque amo e quero ver você avançar na fé. Porque Deus não quer ver ninguém estacionado na fé. E é por isso que Ele vai mandando as provas. Vai permitindo as provas. Umas Ele manda, outras Ele permite. Muitos cristãos têm fé parada, guardada na teoria. O Senhor nos chama hoje a ativar. Pega o dedo assim, ó. Ativa o botão da fé. Fala, tu estava desligado, eu vou ligar agora. Amém? Como usar a fé na prática? Crendo com toda esperança. Anota aí, Romanos capítulo 4, versículo 18, não vai dar tempo de abrir. Vamos dar uns exemplos então? Falamos de fé. Vamos começar com Abraão. Vocês sabem quem foi Abraão? Já começa assim, o pai da fé. Ninguém mais teve fé como Abraão. O cara tinha 75 anos. Estava lá, fazendeiro, gadão bom, as contas tudo em dia. Não tinha filho. Pensa numa vida, não que a menina é ruim não, mas é porque dá trabalho, né? Só quem tem sabe, despesa, dor de cabeça, preocupação, né? Vocês vão ser pai, vocês vão ser, espera. Deus olhou para Abraão e falou, não, mas que vidinha top, rapaz, vamos arrumar uns probleminha para esse camarada. Primeira coisa que eu vou arrumar para ele é um menino, para ele ver o que é bom. 75 anos, tudo em dia, tudo maravilhoso. O cara era rico, tudo certinho na vida dele. Se dava bem no casamento, tinha uma velhinha bacana também. E Deus falou, larga tudo. Larga sua terra, larga esse lugar, desapega de tudo e vai para uma terra. De ti farei uma grande nação. Como? 75 anos? Abraão sai daquela terra. Não é que Abraão falou assim, Deus, espera aí que eu vou consultar minha esposa. Os homens banana, viu? E quando Deus constitui um homem, e eu vou falar para vocês, ontem eu fui assistir, esse final de semana eu fui assistir uma série, eu fiquei bobo de ver como é que o feminismo está atuando agora, até no cinema. Eu assisti uma série, eu já tinha assistido a história do Lampião, mas eu falei, esse Lampião aí não é o que eu vi lá atrás, não. Até o Lampião virou banana. Porque agora a Maria Bonita é que manda, meu irmão, nessa nova série. A Maria Bonita é a mulher. Ela manda, desmanda, o Lampião fica tossindo o tempo todo. Uma tosse que não acaba nunca. E não faz nada e não toma decisão nenhuma. Um banana. O trem tá feio, viu, gente? Cuidado, viu? E eu vou falar uma coisa para as mulheres que estão aqui, vocês não vão gostar. Mas o sonho de toda mulher é ter um banana dentro de casa, para depois sentar o pé na bunda dele. Vocês falam que não, mas mulher gosta de banana, porque todo homem banana, quem manda em casa é quem? A mulher. Quem dá a dica dos filhos é quem? A mulher está governando, gente. Eu sou machista? Não. Eu só sou a favor da lei de Deus. Deus constituiu o homem cabeça, então vocês não mexem no que Deus fez não, gente. Se você tiver um marido banana, que não é o seu caso, faz ele virar um homem, porque senão vai dar problema. O problema maior depois quem vai colher é você. O Lampião virou banana. Eu quase que eu não terminei de assistir a série. Eu falei, esse Lampiãozinho, velho, sem vergonha. Eu vim assistir um Lampião, gente. Aí o Lampião banana. Assiste, depois vocês vão ver o que eu estou falando.
Mas voltando aqui para a palavra, porque... O que eu estava falando mesmo? Abraão. Abraão não era banana. Ele não perguntou para a mulher dele. Eu pergunto para minha esposa quando é uma decisão humana aqui. Aí eu pergunto para ela, quando Deus fala, meu filho, não tem conversa nem com a esposa. Quando Deus fala, você obedece. Aí o homem banana, Deus fala, pega a tua parentela, pega, vou ver que a minha mulher não deixou. O que seria de nós se Abraão fosse banana? Ele largou tudo com 75 anos e foi. E Deus fez uma promessa esquisita. Com 75 anos, a mulher estéril, Deus promete um filho. Ele até põe o nome no filho de Isaac, que é o filho da promessa. Deus dá a Sara um filho com 92 anos. Uma velha de 92 anos engravida. Deus é tremendo, né, gente? É sobrenatural mesmo, para mostrar o que a fé é capaz de fazer. A Sara só precisou de uma coisa, a fé. No início, ela duvidou e botou o marido para deitar. Aí começou a querer entrar o espírito de banana no Abraão. Olha o que o espírito de banana faz. Quando ele foi um bananinha, um pouquinho que ele deixou, a tentação da banana veio nele. Ele ficou com a escrava, teve um filho. Deus falou, não é esse não, jumento. Larga a mão de ser banana, que eu prometo, eu faço. O filho é com a sua mulher, rapaz. Vocês sabem, eu não vou contar aqui o que aconteceu com esse filho. O problema que deu no mundo até hoje, por causa do que o homem banana faz nesse mundo. E a mulher abacaxi, né? É aquela coisa difícil de descascar. É a mulher abacaxi. Mas quando Abraão voltou os ouvidos para Deus e aplicou a sua fé, Sara com 92 anos ficou grávida. Deu à luz a Isaac. Abraão se apaixonou pelo filho. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Não se apegue a nada nem ninguém. Nós somos apegados demais. Quando Deus viu que Abraão estava muito apegado no filho, e o filho começou a ocupar o lugar de Deus na vida de Abraão, Deus chamou Abraão e falou, sacrifica teu filho. Olha a fé desse homem. E eu estudando sobre isso, eu ficava pensando, o que passou na cabeça de Abraão? Tudo que aconteceu, saiu da terra dele, deu um filho, agora Deus manda matar o filho. Sabe qual que foi a fé de Abraão? Eu vou sacrificar o menino, porque eu acredito tanto em Deus, que eu sei que Deus é capaz até de ressuscitar esse menino de novo. Abraão, pela sua fé, entendia que quando Deus dá uma coisa, Deus não toma. Abraão, pela tua fé, entendeu que quando Deus manda fazer uma coisa, por mais difícil que seja, Ele está com você e aquilo é o melhor. Isso é fé. É obedecer a Deus cegamente, irmão. É andar debaixo de obediência. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. Presta atenção nisso aqui que está terminando. Fé. Essa fé da obediência de Abraão, ela diz respeito a confiar, obedecer e perseverar. Só se tem fé quem confia, quem obedece e quem persevera. Essas três coisas, eu vejo que o mais difícil para o povo de Deus chama-se perseverar. Qualquer coisa nos tira da presença do Senhor e rouba a nossa fé. Abraão teve Isaac. Deus pediu para sacrificar. Quando Abraão estava para cometer o assassinato do próprio filho, quando ele levou a mão, Deus viu, o cara tem fé. O anjo do Senhor segurou na mão e disse, Abraão, não precisa fazer isso. A tua fé agradou o teu Deus. As bênçãos vieram na vida de Abraão, porque Deus provou ele e viu que ele era capaz de qualquer coisa por Jesus, por Deus. Você é capaz de qualquer coisa ou você abre mão de Deus por qualquer besteira na vida? Essa é a fé que Deus quer que eu e você tenha. Lembra do centurião que eu falei aqui?
O centurião vem de centurion, que é um comandante do exército romano, que é responsável por 100 homens. O centurião tinha o controle de 100 homens. E na casa dele ele tinha um servo que ele gostava muito. E a Bíblia diz que ele era um homem justo. Porque todo mundo que tem fé é justo e é piedoso. O centurião tinha um servo que estava paralítico e morrendo pela doença. E ele vai até Jesus. E quando ele chega para Jesus, ele não era judeu. Ele não tinha experiência religiosa. Aqui diz alguma coisa, hein? Nem sempre quem tem fé é religioso. A fé não está ligada à religião só. O centurião chegou em Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo lá, e eu queria que o Senhor curasse ele. Jesus falou assim: então vou lá na sua casa curar o servo. Ele falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta que o Senhor diga só uma palavra e ele vai ser curado. Jesus olhou assim e falou assim: aqui, Pedro, esses camaradinhos que estão andando comigo aqui, ninguém tem essa fé que você tem. Olha o tanto que a fé agrada, a fé chama a atenção de Deus. O servo não só foi curado, como voltou a andar. Só porque aquele homem creu, porque ele acreditou, ele sabia com quem estava conversando. Não precisa ir lá em casa não, o Senhor fala só uma palavra. Aí nós fica precisando que mexe na cabeça, derruba no chão, passa uma rasteira, dá um tapa para ver se acontece alguma coisa. Mas aquele homem só precisava de uma palavra. Hoje eu estava falando para ele: quem não tem fé na Bíblia, o nome dele nem é citado. Fala para mim o nome do jovem rico. Joaquim, José, como é que era o nome dele? Não está escrito, não tem relevância. Entende? O centurião, a fé dele foi tão marcante que ainda hoje as palavras são repetidas na missa. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. De onde vocês acham que saiu essa oração? Da fé de um homem pagão. Um homem que soube aplicar e usar a sua fé. Fique de pé, meu irmão.